pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso programa Socorrista Pet, do nosso canal da Rede Formar. Programa este que você recebe conhecimentos que vão ajudar vocês a salvarem a vida de animais em qualquer horário e em qualquer lugar. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Karine Henrique, sou professora, responsável técnica da Rede Formar, sou veterinária cirurgiã e endocrinologista de cães e de gatos. E hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto bastante polêmico, né? Que as pessoas que amam os animais tentam a todo custo impedir que aconteça, e a gente tem uma guerra aí entre opiniões, que é como reduzir o estresse provocado por fogos de artifício. Por que esse assunto é tão polêmico? Porque a gente já tem várias comprovações, né, de animais fugindo, de animais tendo ataque cardíaco e morrendo, pessoas também, né, pessoas com epilepsia, pessoas com autismo, idosos, principalmente com Alzheimer, que sofrem com barulho, né, provocado pelos fogos de artifício. Mas a gente vê aí várias pessoas soltando, né, e tem essa guerra, né, no modo de dizer, entre as pessoas que são contra, porque sabem dos riscos dessa barulheira que os fogos fazem, e aquelas pessoas que continuam soltando sem se preocupar com o próximo, tá? Por isso que eu falei aqui com vocês que é um assunto muito polêmico, porque a gente já sabe dos vários riscos e acidentes que essa prática ela provoca em animais e pessoas, e mesmo assim as pessoas continuam soltando sem se preocupar com esses bichinhos, sem se preocupar com esses animais. Não posso esquecer também de falar dos vários pássaros que morrem, né, que amanhecem aí depois de uma noite de fogos, amanhecem todos mortos por conta do barulho, por conta de ataques cardíacos, tá? Então hoje a gente vai tentar aí, eu vou passar para vocês técnicas que vão amenizar um pouco desse estresse. Por que a gente escolheu esse tema? Que a gente está próximo à virada do ano, né? Algumas prefeituras não soltam fogos com estampidos, ou seja, aqueles fogos que fazem barulhos, né? Mas as pessoas soltam. Então, é a época aí, é um período do ano que mais tem fogos e muitos fogos, e no dia seguinte as clínicas veterinárias ficam assim de gente com os animais aí passando mal, até mesmo no dia, no Instagram, no Facebook, pessoas procurando os animais que fugiram durante os fogos, tá? Então, por isso que a gente definiu esse tema, e hoje vocês vão aprender a reduzir o estresse provocado pelos fogos de artifício, porque se você souber reduzir o estresse provocado, você consegue salvar a vida deste animal e de vários animais que você sabe que tem aí medo para você passar para o tutor, tá? Então, nosso foco de hoje é você salvar a vida de animais, prevenindo aí o estresse provocado pelos fogos de artifício. Fogos de artifício são responsáveis por vários acidentes. A gente vai falar aqui de alguns com vocês, tá? Então é importante a gente passar esse conhecimento para mais pessoas, para que mais pessoas apliquem, e assim a gente consiga salvar o maior número possível de animais através da prevenção. Então vamos lá. Primeiro, quando que as pessoas soltam fogos, né? A gente tem pessoas que soltam fogos em comemorações religiosas, em inaugurações, a gente tem pessoas que soltam fogos no Natal, no Ano Novo, e a gente tem aquelas pessoas que soltam os fogos para comemorar aí a vitória de um time, ganhar um campeonato. E esses fogos de artifício, na grande maioria, eles fazem muito barulho, eles têm um estampido muito alto, né? Vai depender da marca, vai depender do tipo de fogos. E os cães e os gatos, eles têm uma percepção de audição maior do que a nossa. Então, para eles, esse barulho é muito mais alto. E esse estresse pode provocar vários problemas que daqui a pouquinho a gente vai falar. Além disso, além de cães e de gatos, como eu falei com vocês, a gente tem os pássaros, que também são muito sensíveis a esse barulho provocado pelo fogo de artifício. A gente tem crianças, pessoas com autismo, que também têm uma percepção de audição muito maior, eles escutam um tom maior, né? Eles ouvem melhor do que a gente. As pessoas idosas com Alzheimer também sofrem bastante estresse
tá? Então, a prática de soltar foguetes é uma prática muito comum. Alguns municípios proíbem, né, soltar esses foguetes, mas infelizmente muitas pessoas infringem a lei e continuam soltando, né? Então, assim, a primeira coisa de hoje que eu queria deixar aqui para vocês é que, se você gosta de animais e se você deseja salvar a vida de animais, é muito contraditório você soltar fogos com estampido, né? Então, se você quer salvar a vida de animais, não soltem fogos de artifício com estampido, com barulho, porque assim você não vai salvar animais, você vai provocar um estresse que pode provocar a morte de vários animais, tá? Então, primeiro, a gente falou aqui sobre o porquê que as pessoas soltam fogos, quais são os animais, quais são as pessoas que mais sofrem com este barulho. Em segundo, vou falar aqui para vocês quais são os acidentes, o que pode acontecer com o animal diante aí de um estresse provocado por barulhos de fogos de artifício. Mas antes, deixa eu falar por que a gente vai gastar um tempinho aqui falando isso com você. Já falei em outros vídeos que para salvar a vida de um animal, não é só a gente saber agir quando o acidente acontece, é a gente também saber prevenir a ocorrência daquele acidente. Então, se eu quero salvar a vida de um animal, eu tenho que saber prevenir. Por quê? A gente já sabe que, por mais que eu, Karina, não vá soltar fogos de artifício, né? O meu vizinho pode soltar. Várias pessoas podem soltar. E se eu quero salvar a Catarina, se eu quero salvar a Fiona, eu tenho que saber prevenir esses estresses. Catarina nem tanto, mas a Fiona, ela tem pavor de foguete. Então, eu já tenho que começar a me preparar para esse dia, porque a gente sabe que isso vai acontecer, né? Todo ano é a mesma coisa, toda virada do ano é a mesma coisa. Então, se eu quero salvar os dois, eu tenho que saber esses conhecimentos, eu tenho que saber o que isso pode provocar e como que eu vou reduzir. Então, essa é a finalidade, né? Então, vamos lá. O que os fogos de artifício podem provocar nos nossos cães e nos nossos gatos, que a gente precisa saber para a gente salvar eles aí durante, principalmente, a virada do ano que está bem perto. O primeiro acidente que pode acontecer, que é o mais comum, é a parada cardíaca. Por quê? Durante um intenso nível de estresse e medo que o animal vai sofrer por conta dos barulhos, lembrando que eles vão ouvir muito mais alto do que a gente, o corpo desse animal vai liberar várias substâncias, principalmente uma substância chamada adrenalina. E essa substância vai afetar outros órgãos do corpo, principalmente o coração. E vai provocar um evento aí que é ataque cardíaco, que é quando o coração acelera demais, o coração bate demais, muito rápido. Só que, infelizmente, como a gente está numa situação de estresse, uma situação de medo, esse coração pode entrar num processo de fadiga, de cansaço, e pode resultar numa parada cardíaca, tá? Então, animais estressados por conta de fogos de artifício podem ter uma parada cardíaca. Qual que é a importância? Para vocês entenderem como que é, assim, é muito complexo o estudo de primeiros socorros, né? Da gente conseguir salvar o animal. Primeiro é eu saber que os fogos de artifício podem provocar uma parada cardíaca. Diante disso, eu saber prevenir isso, prevenir a parada cardíaca provocada por fogos de artifício. O segundo é eu saber identificar como que eu sei que o meu animal, que estava com muito medo por conta de fogos de artifício, como é que eu sei que ele teve uma parada cardíaca? E terceiro, se ele tiver uma parada cardíaca por conta de fogos de artifício, o que eu tenho que fazer, tá? Então, por isso que é importante esse estudo, por isso que a gente tem que saber. Se você quer salvar a vida de um animal, tem que saber esses 3 pilares que eu falo aqui sempre, que é identificar o risco. Nesse caso, o nosso risco é barulhos por fogos de artifício que provocam um grande estresse. Identificar o acidente quando ele acontece. Como que eu vou saber que o meu animal teve uma parada cardíaca por conta do foguete? E o terceiro é, se ele tiver uma parada cardíaca, o que eu tenho que fazer? Tá? Então, falei aqui que o acidente que mais acontece por conta de fogos de artifício, do estresse de fogos de artifício, é a parada cardíaca, né?
Como é que a gente vai identificar uma parada cardíaca? Eu vou falar aqui bem brevemente, porque a gente tem outros vídeos no canal sobre o assunto, e depois vocês dão uma vasculhada, vão assistindo, não esquece de curtir, não esquece aí de comentar e de compartilhar com mais pessoas para a gente conseguir salvar através do conhecimento. Para a gente conseguir salvar o animal que teve parada cardíaca por conta de fogos de artifício, eu tenho que primeiro prevenir, né, que daqui a pouco a gente vai falar como. Segundo, eu tenho que saber identificar. Como é que eu vou saber identificar se o animal teve uma parada cardíaca? Se eu tiver o estetoscópio, né, que é aquele aparelhinho da gente ouvir o coração do animal, eu vou posicionar o estetoscópio e vou tentar ouvir o coração. Se eu não tiver, a maioria aqui não vai ter, a gente vai procurar o pulso. Bem lá na virilha do animal, na coxinha do animal, bem lá na virilha, lá em cima, a gente vai pressionar a nossa mão. E a gente tem que sentir a pulsação da artéria safena ou da artéria femoral. Se eu estou pressionando e eu não estou sentindo, muito provavelmente esse animal teve uma parada cardíaca, tá? 99,99% dos animais vão estar deitados, né, inconscientes, você vai conversar com ele, ele não vai te ouvir mais, e quando você for tentar olhar a pulsação, você não vai sentir nada, tá? E muitas vezes a parada cardíaca está acompanhada da parada respiratória. Para avaliar se o animal está com parada cardíaca e respiratória, a cardíaca eu acabei de falar, a respiratória você vai posicionar o dorso da sua mão bem aqui próximo ao focinho. Uma outra dica muito boa é você pegar um espelho, colocar um espelho bem no focinho. Esse espelho tem que embaçar. Se ele não embaçar, é porque o animal não está respirando, tá? Então, falei aqui do acidente mais comum provocado em fogos de artifício, e é muito importante você saber os 3 pilares desse acidente para você conseguir salvar o animal. Vamos repetir, tá? Para vocês entenderem qual que é o raciocínio de primeiros socorros. Parada cardíaca provocada por fogos de artifício. Como que a gente vai salvar o animal que teve aí uma parada cardíaca por conta de uma noite de fogos de artifício ou apenas um momento de fogos de artifício? Primeiro, eu saber prevenir. Eu saber que isso pode acontecer e tentar tomar medidas para que isso não aconteça. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, se acontecer, como que o animal vai manifestar? Como é que eu vou identificar que o animal teve uma parada cardíaca? Terceiro, se ele tiver uma parada cardíaca, o que eu tenho que fazer? Tá? Então, são as 3 maneiras da gente conseguir salvar um animal que teve uma parada cardíaca provocada por fogos de artifício. Segundo acidente que pode acontecer em animais que estão em extremo estresse provocado por fogos de artifício, a gente pode ter convulsões. As convulsões são provocadas aí por um disparo de impulso elétrico do sistema nervoso. O sistema nervoso dos animais funciona à base de eletricidade, tá? Quando o animal está com um quadro muito grande de estresse, esses neurônios podem perder o controle dos seus impulsos elétricos, disparar, perder o controle e ter um episódio de convulsão, principalmente em animais que já têm histórico. Então, se o seu animal já é um animal que tem histórico de convulsões, a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque o estresse pode disparar, pode ser um gatilho de um animal ter um episódio de convulsão. Tá? A gente tem vídeos no canal que eu falo somente sobre convulsões. Eu vou recomendar a vocês, quando acabar esse daqui, ir lá assistir, para vocês saberem identificar uma convulsão e vocês saberem também agir diante de uma. Tá? Então, o segundo acidente que pode acontecer em um animal estressado por fogos de artifício é a convulsão. Se você quer salvar esse animal, você tem que saber prevenir esse estresse, você tem que saber identificar o animal que teve convulsão e saber agir durante um episódio de convulsão para conseguir aumentar as expectativas de vida desse animal. O terceiro acidente que pode acontecer por conta de estresse de fogos de artifício e que também é muito comum são as fugas, o animal fugir de casa, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o portão, com gatinhos que podem fugir e não voltar mais, tá? Porque durante aquele momento de estresse, os animais eles podem ficar tão nervosos que eles vão, a primeira oportunidade que ele tiver para ele fugir, para ele tentar sair daquela situação, daquela barulheira que as pessoas estão fazendo, é sair de casa. E durante uma fuga, esse animal ele pode ser atropelado,
tá? Então, no dia 31 de dezembro e no dia 1º de dezembro é o episódio aí que as clínicas ficam lotadas de animais que fugiram, que foram atropelados, ou os outros acidentes que eu já falei, que foi a parada cardíaca e junto com a parada respiratória e as convulsões, tá? Então, se a gente quer salvar o animal aí de um estresse provocado por fogos de artifício, a gente tem que saber do risco desse animal fugir durante esse momento, tá? Então, a gente já vai olhando mais ou menos as datas, né? Daqui a pouquinho eu vou falando para vocês. E o quarto e último dos acidentes mais comuns que podem acontecer, provocados por fogo de artifícios, são aí os acidentes provocados por brigas. Os animais ficam tão estressados, tão nervosos, tão agitados, que eles podem brigar entre si. E além de brigar entre si, ele pode simplesmente, infelizmente, atacar o próprio dono durante esse pico de estresse. Esse pico de hormônios de estresse podem alterar o humor do animal. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, a gente tem que ter essa cautela, porque tem animais que ficam com tanto medo que eles mudam o comportamento, eles brigam entre si, se machucam, provocam hemorragias, podem um animal, infelizmente, provocar a morte do outro, e ele também pode atacar o dono. Então, o quarto acidente que a gente tem que saber prevenir para salvar os animais durante uma noite de fogos de artifício, uma noite ou um dia também, né, gente? Estou falando tanta noite, mas pode soltar foguete de dia também. Na verdade, não pode soltar, né? Mas as pessoas soltam. Então, a gente tem que saber prevenir esses acidentes provocados por brigas, porque brigas de animais são brigas violentas demais, principalmente se eles estiverem estressados. Vou contar para vocês aqui uma coisa que eu vivi, para vocês entenderem, tá? Quem aqui já me acompanha no Instagram conhece o Catarino, né? Que é esse aqui dessa pintura aqui, né? Ele é um American Bully, bem grande, bem forte e muito dócil. Ele é muito fofo, ele é muito dócil, tá? E um belo dia, ele tomou um medicamento, né? Que ele estava começando um tratamento aí de um probleminha que ele teve de ansiedade, de estresse de separação. E ele simplesmente capotou. Ele dormiu muito profundo nesse dia, né? Eu dei na parte da noite e vim aqui dar aula para os meus alunos do Socorrista Pet. E o Catarino, gente, ele é um cachorro que tem muito medo de sombras, né? Às vezes está com luz, ele vê uma sombra e ele fica com muito medo, ou ele vem para trás de mim para eu proteger, ou ele avança na sombra, ele tem muito medo de sombra. O que aconteceu? Ele apagou. Ele entrou num sono muito profundo por conta da medicação que ele estava acostumando com ela ainda. E eu acordei ele porque eu precisava tirar ele daqui para colocar eles para dormir. E eu estava com os dois ring light ligados. E tinha uma sombrona minha do ring light na parede. Como ele tinha acabado de acordar, a primeira coisa que ele viu quando ele acordou foi a sombra. E como ele estava com muito medo e muito estressado, ele começou a atacar até o vento. Ele atacou o ar-condicionado, ele atacou o pacote de ração, ele atacou a parede. Ele não atacou a Fiona, porque a Fiona, do jeitinho que ela estava dormindo, ela ficou. Não afetou na vida dela, não, porque ela não está nem aí. E como eu já sabia que os animais, diante desse quadro de estresse e de medo, eles podem avançar no dono, porque eles ficam um pouco inconscientes, né? Eles ficam um pouco mais irracionais, mais instintivos. Eu simplesmente fiquei parada, quieta, no meu canto, não mexi com ele, não conversei com ele, não fiz nada. Por que eu estou contando isso para vocês? Por mais que o seu animal seja dócil, seja tranquilo, se ele tiver com muito medo, se ele estiver muito estressado, ele pode se tornar simplesmente intuitivo demais, né? Instintivo demais, na verdade, não intuitivo, instintivo demais, agir somente por instinto, por impulso, e não tanto pela razão que eles têm. Porque eles são, mais que a gente fale que eles são irracionais, a gente sabe que não são tão irracionais assim, não. Tá? Então, tomem esse cuidado, porque se você não souber dessa possibilidade que pode acontecer durante o estresse, você não consegue salvar o animal. Porque você fica com tanta vontade de ajudar e ele está com tanto medo, ele está tão assim desligado do que está acontecendo, que ele pode avançar em você. E se você se machucar, você não consegue ajudar o animal.
tá? Então, a gente tem que entender aí o que é que está acontecendo com esse animal. Então, por isso, o foco de hoje é a gente prevenir esse estresse. Porque se o estresse acontecer, pode provocar parada cardíaca, pode provocar parada respiratória, pode provocar convulsão, pode fugir, pode dar briga, tá? Então, o nosso foco aqui agora vai ser ensinar vocês a salvar os animais vítimas aí de estresse provocados por fogos de artifício que podem provocar vários outros acidentes. E a gente vai salvar baseado na prevenção. Então, agora eu vou falar para vocês aqui como prevenir o estresse provocados por fogos de artifício, ou seja, como vamos salvar os animais dos acidentes que os fogos de artifício podem provocar. Primeira informação é que as coisas que eu vou passar aqui para vocês, elas devem ser começadas, você deve começar a fazer a partir de agora. Por quê? Muitas coisas têm que ser habituadas no animal. Não é no dia que vai acontecer. É lógico, não tem como você prevenir, por exemplo, o meu vizinho pode resolver soltar foguete tipo agora, né? Mas a gente já sabe que no dia 31, umas 8 horas da noite, já começa a foguetaiada. Se eu já sei que daqui a alguns dias já vai ter muito foguete, eu já tenho que começar agora, antes, a fazer as medidas que eu vou passar para vocês, tá? Então, eu separei 7 dicas que vão ajudar vocês a salvar os animais de estresse provocados por fogos de artifício. A primeira dica é: fique com o seu animal, não deixe o seu animal sozinho. A melhor companhia para o seu animal é você, tá? Os animais, quando eles estão estressados, quando eles estão com medo, eles tendem a querer ficar perto do dono. Porque por mais, por exemplo, tem o exemplo do Catarino, por mais que, teoricamente, né, ele deveria me proteger, porque ele é grandão, porque ele tem a cara de mal, na cabecinha dele, quem protege ele sou eu. Tanto que diante aí de um episódio de medo, ele fica perto de mim para eu proteger ele, tá? Então, a primeira dica para você salvar esse animal diante desse estresse é você ficar próximo dele. Você ficar com ele durante, não deixar esse animal sozinho. Não posso, Karina, eu vou viajar, não posso ficar com o meu animal, não. Então, deixa alguém de confiança com ele, não deixe ele sozinho. Porque corre o risco muito grande de quando você voltar para casa, seu animal não está lá mais, né? Ele ter fugido, ele ter se acidentado. Então, se o seu animal, você sabe que ele tem muito medo de foguete, não deixe ele sozinho. Leva com você se você for sair, tá? Segunda dica é, durante o dia, por exemplo, a gente já sabe que no dia 31 vai ter a foguetaiada. O que você vai fazer? Você vai colocar música clássica na sua casa a partir de mais ou menos 5 horas da tarde. Um pouco alto, não é música clássica baixa, não. Coloca música clássica, porque a música clássica tende a diminuir o limiar de estresse, diminuir aí os impulsos nervosos, né? Diminuir a liberação de substâncias de estresse que o corpo do animal produz. Então, sabe que vai ter foguete, por exemplo, final de campeonato. A gente teve aqui, final de campeonato, que teve um time de Minas, né? Não pode me zoar, gente. Teve um time de Minas aí que foi campeão, né? Já sabíamos que ia ter foguete na quarta-feira, porque ia ser, e se ele ganhasse, ele ia ser campeão. Se eu já sei que vai ter, 5 horas da tarde, música clássica, alta, coloca na caixinha de som para tentar diminuir o limiar e distrair o animal. Tem alguns canais, tá, de televisões aí, de canais pagos, tem também no YouTube alguns programas gravados, que são programas específicos para cães e para gatos, né, que você pode colocar na sua televisão com um tom mais alto, porque isso vai distrair o seu animal e vai diminuir o limiar de estresse, tá? Mas isso deve ser feito antes de começar os fogos. Não é na hora que começa, porque na hora que começa o animal já vai focar nos fogos de artifício. Então, você tem que desviar o animal antes de acontecer. Então, é muito importante que você, no dia 31, por volta aí de 4, 5 horas da tarde, você já coloque música clássica para o seu animal, porque isso é uma ótima ferramenta para você salvar o animal de estresse provocados por fogos de artifício. A terceira dica também muito boa, tá? Para vocês fazerem, é antes aí, dias antes, você
começar a fornecer para o animal florais, que são florais tranquilizantes, calmantes, muitos deles baseados em camomila, passiflora, né? Substâncias do maracujá. Muitas pessoas usam errado. Por que elas usam errado? Elas querem usar no dia. Não, gente, floral, ele precisa de um uso contínuo. Por isso que eu falei, gente, as coisas que eu vou falar para vocês tem que começar hoje, não é no dia, porque senão não vai adiantar, tá? Além dos florais que a gente encontra aí, tanto florais que você manda fazer, né, para o seu próprio animal, ou florais que você já compra pronto em pet shops, a gente tem substâncias que são substâncias análogas de feromônio materno, tá? A gente tem, por exemplo, o Feli Whey, né? Não gosto de falar de marcas nos nossos vídeos, mas eu vou falar, porque é para ajudar vocês. O Feli Whey, que são para felinos, que você borrifa no ambiente, né, para o animal ficar mais tranquilo, tá? E a gente tem para cães o Adaptil, tá? Que são 2 produtos, Feli Whey para gatos, Adaptil para cães, que são aí análogos, são similares ao feromônio materno, que tende a deixar o animal mais calmo. Mas não devem ser usados somente num dia, devem ser usados antes, tá? Começar a usar antes. Quarta dica para vocês se você tem um animal que ele tende a estressar mais, ele tem muito mais medo do que os outros, tente separar esse animal. Por quê? Tem uma tendência muito grande desse animal brigar com os outros diante de estresse. Por que isso acontece? Por exemplo, nesse dia que eu contei para vocês que o Catarino estava muito nervoso, porque ele estava com muito medo da sombra, ele estava meio chapado. Se a Fiona mexesse com ele, ele ia pegar a Fiona, ele ia atacar a Fiona, por instinto. Né? Não porque ele queria, mas no susto. Só que a Fiona não é essa pessoa. A Fiona não tá nem aí, entendeu? Só que tem animais tem animais que são curiosos, que vai ver o outro com medo, latindo, uivando, e vai falar assim, o que está acontecendo, irmão? E isso pode provocar uma briga. Então, se você tem mais de um animal, e um animal ele é fora do comum, de tanto medo que ele tem de fogos, deixa esse animal separado, dá uma atenção maior para ele, porque se você deixar junto, eles podem brigar. Então, é importante para a gente conseguir salvar o animal, para a gente conseguir evitar as brigas provocadas por fogos de artifício, que a gente coloque esse animal separado dos outros. Separe o animal mais medroso dos outros animais, tá? A quinta dica, muito importante, mas é muito importante mesmo, é que no dia dos fogos, quando o fogo já está pré-programado, no dia 31, por exemplo, que você leve esse animal para um longo passeio, para ele cansar bastante, para ele ficar com menos energia, menos alerta durante a noite, durante o momento de fogos. Então, por exemplo, leve esse animal para um parque, leve esse animal para uma praça, faz ele gastar energia, brinca bastante com ele. Por quê? Quando der mais ou menos à noite, né, gente? A gente está meio focado aqui no ano novo. Quando der mais ou menos à noite, esse animal já vai estar tão cansadinho que ele vai dormir, o sono dele vai ser mais profundo e isso vai até ajudar aí na ação dos florais que eu recomendei para vocês, junto com a música clássica. Então, canse esse animal durante o dia 31, brinca com ele, agita ele, não deixe ele dormir durante o dia, né? Lembrei aqui de quando tem criança, de brincar com a criança para dormir à noite, dá sossego, né? Não deixar o menino dormir de tarde. Então, não deixe as crianças, os cães e os gatos aí dormir de tarde para eles ficarem aí mais tranquilos à noite. Gente, falei de gato, porque tem muita gente que não cuida do gato, tá? Acha que o gato também não estressa, mas eles também estressam com barulho, tá? E tem gato que foge e não volta mais. A sexta dica, muito importante para a gente conseguir salvar os animais e todos os estresses que uma noite de fogos de artifício, principalmente do Ano Novo, pode provocar, é deixar esse animal num ambiente seguro. Já até perdi a conta aqui de quantas dicas que eu dei, tá? Deixar os portões bem trancados. Se você tiver gato, deixar o gato fechado para ele não ter acesso à rua, não ter acesso ao telhado e não fugir. Evitar abrir portões durante o momento de fogos, porque é uma brecha que você dá, esse animal pode fugir. Então, mantenha esse animal em um ambiente seguro e fechado para evitar fugas. Por quê?
em momentos que tem fogos de artifício, são os momentos que mais os animais fogem. Eles estão muito assustados, eles querem somente sair daquele ambiente barulhento. Tá? Então, prepara o ambiente, coloca a musiquinha clássica, dá o floral, cansa o animal, deixa ele dentro de casa. Se não tem costume de deixar somente nesse dia, deixa ele dentro de casa, quieto, vendo a televisão lá, o canal Dog, o canal Cat, com a musiquinha alta, música clássica, até passar esse momento que você não vai se arrepender. Eu acho que o arrependimento é muito maior, porque se você não fizer essas medidas que eu estou passando para vocês, muito provavelmente esse animal vai se acidentar, ele vai ter um problema aí que pode ser grave, inclusive, dependendo da situação, aí não adianta mais chorar, não. Né? Então, a questão de prevenir o acidente é uma importante ferramenta aí para a gente conseguir salvar os animais. Tá? E, por último, das nossas dicas, né? Depois eu vou fazer um breve resumão, que também é muito importante para você salvar os animais, é a técnica do pano. Como assim técnica do pano? Essa técnica foi criada por uma moça, né, por uma mulher, e ela usava essa técnica em cavalos, em equinos, para tranquilizar, tá? Animais de grande porte também sofrem bastante aí com os fogos de artifício, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, né, o Cristiano vai deixar aqui para vocês uma fotinha do passo a passo de como utilizar a técnica do pano. Essa técnica de pano, ela é muito recomendada, tá? Você deixar já na parte da manhã no animal. Por quê? Os animais, quando eles estão nervosos, quando os animais estão agitados, eles tendem a ficar muito tensos, principalmente na região da nuca e do dorso. E a gente colocando esse pano, pode ser uma faixa, pode ser uma meia calça, um pano específico que você consegue comprar nos mercados pets, você alivia essa tensão aí que vai acontecer na região do dorso do animal. E esse animal vai ficar mais tranquilo. Além disso, também já foi comprovado que essa técnica contém aí, essa técnica, né, provoca a liberação de substâncias que vão deixar o animal mais seguro, o animal com menos medo. Tá? Então, se vocês associarem todas essas técnicas que eu passei para vocês, vão minimizar as chances de ocorrer acidentes provocados por fogos de artifício e você vai conseguir salvar o animal. Quais são as 7 dicas para ajudar vocês a salvar os animais vítimas aí de estresse provocados por fogos de artifício? Esse estresse pode provocar parada cardíaca, parada respiratória, convulsão, fugas e brigas, tá? Então vamos lá. Primeira dica, que vou repetir as 7. Tá? A primeira dica é você ficar próximo do animal, para o animal se sentir mais seguro. A segunda dica é você deixar esse animal num ambiente seguro, ou seja, portões e portas fechados. Terceira dica, você já começar a dar um floral anti-estresse para esse animal. Tem florais que são específicos para fogos de artifício. Quarta dica, você deixar esse animal aí com uma música clássica, bem altinha, para esse animal começar a distrair, tirar a sua atenção dos fogos de artifício e colocar nessa música, lembrando que tem que ser feito antes de começar os fogos de artifício. Quinta dica, no dia 31 você passear com esse animal, gastar bastante a energia dele, ele ver pessoas, outros animais, correr, brincar, porque isso vai ajudar esse animal a dormir um sono mais profundo durante aí a noite de fogos de artifício. A sexta dica, também muito importante, é separar o animal mais medroso dos outros animais para evitar as brigas que podem acontecer. E a sétima dica, que é a técnica do pano. Lembrando que essas 7 técnicas devem ser feitas antes de começar os fogos de artifício e não durante. Tá? Então, no dia 31, a gente já deve se preparar, porque isso vai acontecer, infelizmente vai acontecer, mesmo sendo proibido em vários municípios, e a gente já deve começar a fazer. Em relação ao floral, você já deve começar a fazer hoje, agora. Os demais a gente vai fazer no dia antes dos fogos. Meio-dia, já leve para passear, né? Se não tiver sol, é claro, né? Se tiver sombra, se tiver um dia muito ensolarado, levar antes das 10 da manhã ou após as 4 horas da tarde, né? Colocar música clássica antes para evitar os acidentes. Então, os acidentes provocados
por fogos de artifício são acidentes graves. E se a gente gosta dos animais, a gente ama os animais, a gente deve, primeiro, não soltar fogos com estampido, que é com aquele barulhão insuportável, e segundo, saber todos os acidentes que podem acontecer, saber prevenir, saber identificar e saber agir caso eles aconteçam. Tá? Então, eu espero que vocês consigam salvar aí esses animaizinhos, passar esse conhecimento para mais pessoas, porque são muitos animais que sofrem com isso, né? O tempo todo. Todo final de ano a gente tem várias histórias, né? Que você consiga passar por essas pessoas para conseguir salvar mais animais ainda, tá? Então, compartilhe esse vídeo para que muita gente fique sabendo e comece a aplicar o quanto antes, tá? Quem gostou desse vídeo, dá um like, deixa aqui nos comentários, né? Alguma experiência que já teve com os fogos de artifício, o que aconteceu com o animal, como que foi, conta aqui pra gente. Não deixe de seguir a gente no Instagram, no Facebook e nem de inscrever no canal e ativar o sininho, porque quando a gente liberar um vídeo novo para vocês, vocês ficam por dentro e assistem aí o quanto antes. E, gente, no nosso canal tem um vídeo sobre convulsões e parada cardíaca que eu vou pedir para vocês irem lá assistirem, porque vai complementar com o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Então, gente, um beijão para vocês. Parabéns para vocês que dedicaram aí mais de meia hora me ouvindo em prol de salvar a vida de animais em qualquer horário e em qualquer lugar. E sejam bem-vindos aí a essa comunidade de pessoas que querem fazer o bem, porque, como eu sempre falo, já tem gente fazendo maldade demais e a gente está aqui para disseminar o bem para os animais e salvar eles, porque eles não têm voz, mas a gente tem, tá bom? Então, beijão para vocês, com Deus, e até o próximo vídeo. Beijocas!